Bem-vindo à 30ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. O programa tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmiti-las na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje vamos conversar com a juíza Elícia Vitti Lourenço, que atua na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis. Natural de Campo Mourão, no Paraná, Elícia é a atual coordenadora do Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso, o GEMAN, no biênio 2023-2024. Também é coordenadora do Sejusc Virtual Estadual, integra a Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do TJMT e ainda o Núcleo de Inquéritos Policiais, UNIPO, em Cuiabá. Graduada em Direito pela Universidade Paranaense, nossa entrevistada atuou como advogada e é especialista em Direito Processual Penal, Jurisdição Civil e em Direito Aplicado. Possui MBA em Poder Judiciário pela FGV do Rio de Janeiro, é pós-graduada em Ciências Penais e é mestranda em Segurança e Cultura Jurídica pela Universidade de Girona, na Espanha. Elícia tomou posse como juíza em 2004 e, desde então, já atuou na 12ª Vara Criminal da capital, Porto dos Gaúchos, Tabaporã, Diamantino, Guiratinga, Barra do Bugres, Nova Mutum, Cáceres e Rondonópolis. Bom, estamos aqui agora nesta nova versão, Elícia, de um programa cara a cara, né? Por dentro da magistratura sempre teve uma mediação, né? E nós iniciamos essa nova experiência visando dar mais tempo para que nós possamos dialogar e podemos também conhecer os nossos juízes, especialmente com o propósito de identificar bons exemplos, boas práticas de experiência. Então, eu quero, de forma efusiva, lhe receber, dar as boas-vindas, você que é uma referência para mim na área criminal, e um desafio que nós estamos há algum tempo já, né, no nosso grupo de pesquisa, grupo de estudo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, desembargador. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha pequena experiência, que não é muito perto da do senhor, mas fico muito honrada de ouvir o que o senhor acabou de falar, de verdade. Viu? O senhor também é uma grande referência para mim, como magistrado, como desembargador e principalmente na área criminal. São 19 anos, eu estou há 12 no tribunal, há 12 anos eu já identifico o seu trabalho, sobretudo a sua coragem, né? A gente vai falar sobre isso, a região de fronteira, sua dedicação à jurisdição criminal e hoje atuando numa nova unidade, né? Uma espécie de juiz de garantia, né? Embora seja um núcleo. Isso. Nós vamos tratar disso ponto a ponto. Mas eu queria, antes de mais nada, Elícia, conhecer a Elícia Lourenço. Quem é, na sua visão, essa juíza que está aqui nesse programa aberto para a magistratura de Mato Grosso? Bem, eu sou Elícia, nasci no estado do Paraná, em Campo Mourão, em 1978. É uma cidade, morei em Araruna, só nasci em Campo Mourão, né? Uma cidade com 15 mil habitantes, região noroeste do Paraná, uma cidade pequena. Nós somos em 4, né? 4 irmãos. Casei jovem, aos 17 anos, tive 2 filhas gêmeas, Tainá e Natane. O meu marido está comigo até hoje, uma jornada aí de 28 anos, né, que nós estamos juntos nessa caminhada. E fiz, com as 2 filhas já nascidas, fiz Direito na Universidade Paranaense.
Depois fiz Escola da Magistratura no Paraná, fiz uma especialização fiz a Escola da Magistratura e ingressei na Magistratura do Mato Grosso em 2004. Aí depois, em 2004 da Magistratura, não parei de estudar até hoje. Tenho várias especializações, fazendo mestrado agora, né? Inclusive com extensão na Espanha, né? Isso, faço na Universidade de Girona, na Espanha. Acho que é importante a gente trazer um pouco dessa cultura e do conhecimento, né, de uma civilização bem mais antiga. Acho que é uma oportunidade muito relevante para conhecer aquilo e trazer para dentro da nossa realidade aquilo que é possível, né, de ser aplicado aqui. Eu vejo assim, os professores como uma ideia, uma noção jurídica, de civilização, de humanidade diferenciada, né? São culturas diferentes. Então, aquilo que é possível a gente trazer para amadurecer as decisões e aprimorar a jurisdição, para poder dar um diferencial, né, para o jurisdicionado, acho que é mais do que merecido. E eu acho que a magistratura não tem como a gente parar, né, de estudar. O direito é muito amplo, muito proativo, né? As nossas decisões precisam acompanhar a evolução social, a gente precisa ter sensibilidade e empatia para conhecer os diferentes, né, as minorias, conhecer por que aquele indivíduo pensa aquilo, por que aquele cidadão agiu daquela forma. Não vai mudar a forma de decidir, não é isso, mas eu acho que a empatia, a humanização do processo, mesmo o processo penal, é o que faz a diferença na atuação de uma melhor entrega da prestação jurisdicional. E principalmente assim no criminal, eu acho, já que o senhor mencionou isso, o que é importante, eu acho que é deitar toda noite e dormir. Saber que você deu uma pena para um indivíduo de 40 e poucos anos, e aí você vai para sua casa, deita no travesseiro e dorme em paz, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que nesses 19 anos aí eu consegui fazer. Mas eu procuro compreender, assim, todo um contexto, né, de o porquê daquilo e procurar dosar ali uma pena mais justa para aquela conduta do indivíduo, porque o indivíduo em si, eu costumo pensar que quem sou eu para julgar, né? Acho que Deus vai fazer o julgamento conforme os nortes divinos e quem sou eu. Mas aquela conduta em si é o que está sob júdice naquele momento. Mas o indivíduo como um todo, esse eu não tenho condição de fazer julgamento. Elícia, você me disse que começou já o ideal da magistratura fazendo a escola da magistratura no Paraná. Isso. Eu queria entender por que a magistratura, né, dentro do Horizonte, você já advogava, né, e por que Mato Grosso? Uhum. Eu acho que Mato Grosso, desembargador, porque era para eu vir para cá mesmo. Eu acredito muito que a gente tem uma missão, algo que todo mundo está no seu devido lugar e está no momento certo, na hora que você tem que estar. Eu acho que nada na vida é por acaso, né? Então, eu não conhecia o estado de Mato Grosso, fiz escola da magistratura no Paraná, e lá eu recebi um incentivo para tentar fazer o concurso da magistratura. Vamos fazer, né, os professores, para ver como que vocês vão, tal. Eu falei, tá, vou fazer. Fiz o concurso lá no Paraná. Não entrei por 2 questões. E eu nem tinha estudado para magistratura, sabe? Eu tinha estudado para a OAB e tal, mas não tinha aquele afinco de ter estudado. Falei, nossa, sabe que se eu fizer um esforcinho, eu passo na magistratura? Mas é muito difícil, muito concorrido. Falei, mas acho que eu vou tentar, né? Tentei, conversei com meu esposo, né? Se eu passasse, nós teríamos que sair de lá, né? Mudar com as crianças, tudo. Ele concordou. Falei, então tá, a gente alinhou tudo, conversamos, e aí eu comecei a me dedicar a estudar para magistratura. E aí, o meu irmão tinha vindo para o Mato Grosso, já. E abriu o edital para o Mato Grosso. Falei, eu vou fazer no Mato Grosso. Numa dessa, não vou passar mesmo, mas eu já vou lá e já vejo meu irmão, já visito. Meu marido falou, vamos sim, a gente já encontra com ele e tal. Vim, passei e tô aqui na magistratura. Quase um acaso. Né? Tinha feito uma inscrição para Santa Catarina também, da magistratura.
Só que no dia da prova aqui no Mato Grosso, na prova oral daqui, foi a fase lá também. Bateu, coincidiu, daí eu já estava mais adiantada aqui e vim para cá. E depois que eu passei, eu nunca mais tentei, nunca quis sair daqui. Eu gosto muito do estado, já me sinto mato-grossense de coração, já fui adotada, não adianta. Tenho título de cidadã, inclusive, cacerense, que eu guardo com o maior carinho do mundo, que eu falo que eu sou mato-grossense de coração. Posso até provar, porque eu tenho o título, né, da minha adoção aqui pelo estado. Gosto muito daqui, sou muito feliz aqui no Mato Grosso, fico muito contente de poder contribuir de alguma maneira para uma sociedade melhor. E o que me motivou para sair da advocacia, que eu advoguei muito pouco tempo, foi o fato de que em algum momento nessa trajetória eu pude compreender que eu poderia contribuir mais para uma sociedade mais justa e igualitária e humanizada sendo magistrada do que sendo advogada, né? E quando eu ingressei na carreira, quando surgiram as decisões, né, a atuação que eu não tinha nenhuma experiência, assim, digamos, da magistratura. Então, para mim, foi uma coisa nova. Eu me senti muito confortável. Então, um conforto que na advocacia eu já tinha uma certa inquietude. E na magistratura eu tenho uma tranquilidade, uma serenidade. Por mais que seja mais complexo, talvez, porque eu não posso escolher o que chega para mim, né? O que chega para mim é o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que decidir e pronto. Na advocacia, a gente tem a oportunidade de escolher, né? Olha, isso aqui eu não vou pegar, essa causa eu não vou atuar. Na magistratura, não. Na magistratura, o que chega para você, você tem que fazer, né? Mas isso aqui hoje eu não quero, amanhã não existe isso, né? Então, mesmo assim, eu consigo, eu acho que eu me enquadrei muito. Eu acho que eu tenho uma vocação, assim, para a magistratura muito grande. E eu percebo isso com essa serenidade, com as questões mais entruncadas, mais complexas, né? Às vezes essa questão que o senhor falou, de coragem, né? Tal, é uma coisa que é muito natural, porque é uma coisa que, para mim, flui, sabe? Parece que é uma coisa muito tranquila, muito serena. Então, não sofro Claro que algumas decisões são sofridas, lógico. Mas, assim, eu acho que a magistratura, para mim, eu vejo a magistratura como muito mais do que uma profissão, do que um trabalho, do que um poder, né? O poder judiciário. Para mim, a magistratura é a minha missão de vida. Eu amo a magistratura, eu adoro o que eu faço, então tudo que eu faço com muito carinho, com muito amor, porque eu realmente gosto muito do que eu faço. E o que mais me dá, assim, força e vontade de continuar é que realmente eu vejo que todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, a gente consegue, através da magistratura, fazer algo de melhor e de diferente na vida das pessoas e principalmente na vida em sociedade. Então isso para mim é muito gratificante e eu consigo, assim, enxergar isso, sabe? Todos os dias. Então, por mais que eu esteja cansada do dia, né, daquela atuação, às vezes júris cansativos, enfim, mas é algo assim que eu acho que realmente contribui de alguma maneira para uma comunidade melhor, para uma sociedade melhor, mesmo que seja lá nos rincões de Mato Grosso, mas é aí que a gente faz o nosso trabalho. Essa referência de rincões me chamou a atenção a sua trajetória, né? Você foi uma juíza, mas que atua no interior, né? A sua trajetória, você só não passou pelo leste, né? Você Exato. Foi para o norte, foi para o oeste, e foi para o sul e agora está na capital. E eu queria te provocar, Elícia, porque hoje, há algum tempo, na verdade, eu tenho observado uma certa dificuldade de compreensão da importância que é o juiz estar na comarca. Hoje, com o processo eletrônico, com o sistema virtual, há uma resistência da presença, sobretudo em momentos que precisam, não é? Como, por exemplo, a audiência de instrução na área criminal. Você tem toda uma manipulação atrás de câmera, você não sabe o que está verdadeiramente acontecendo com testemunha, quem que está do lado. Eu tenho sempre esse cuidado, agora com essa mudança da Justiça 4.0, né? Tudo é documentado, você não tem mais o contato físico. E eu gostaria de entender a sua experiência, como é que é a tua visão hoje, porque você passou por dois momentos. Você foi verdadeiramente para o processo físico, você foi para o interior,
Você foi para Porto dos Gaúchos, nem sei se tinha asfalto na época que você foi, né? Mais Você ou foi menos. para a região de fronteira e nós acompanhamos o seu belo trabalho lá, seja no júri, seja na atuação em relação ao tráfico. Uma comarca complexa, né? As pessoas que atuam na área criminal deveriam passar um estágio lá. Eu fui promotor lá durante 6 meses. Eu já era promotor há alguns anos, né? 6, 7 anos. E eu sempre disse, olha, lá eu aprendi direito penal e processual penal. Realmente, o nível de exigência, de pressão, e os casos também, né? Os casos, a violência extrema. Eu queria a sua opinião hoje. Você está na capital, hoje nós estamos aqui colocando juízes para ir assumir comarcas, mas já com alguns posicionamentos. Eu preciso estar na comarca, eu preciso morar na comarca, eu posso fazer tudo pelo sistema. O que você tem a me dizer pela sua experiência verdadeiramente de enfrentamento de uma outra realidade? Desembargador, eu sempre morei nas comarcas em que eu fui juíza, né? Mesmo com todas as dificuldades com as crianças, né? Pequena em fase escolar, né? Já coloquei as crianças na capital. Quando eu era juíza em Guiratinga, elas não moraram comigo, e meu marido. Foi um momento muito difícil da minha vida, né? Foi o único momento que a gente se afastou, né? Todo mundo. Então, para mim foi muito complicado, mas mesmo assim eu morava em Guiratinga, onde eu era magistrada. Por quê? Porque eu acho que realmente é muito importante o juiz estar morando na comarca. Por quê? Aqui em Mato Grosso, por exemplo, né? Cada região é uma realidade diferente. E então, para você efetivamente conseguir entregar a tutela jurisdicional de acordo com cada uma das suas respectivas realidades, você precisa conhecê-la. Então, eu acho que morar na comarca é algo que é importante para a magistratura, para o magistrado e para a sociedade. Agora, em relação à questão de atuar por vídeo, né, audiências por videoconferência, eu aprendi, inclusive no início, tive uma certa resistência, quando da pandemia, eu segurei até um segundo momento para não fazer por videoconferência as audiências, porque eu falei, não vou saber como que tá aquela testemunha, não vai ter dificuldade de identificação daquele indivíduo, nem sei se é ele mesmo, daqui a pouco eu vou ouvir o João pelo Paulo, não vou saber, não quero, aqui é muito, eu estava em Cáceres, isso aqui é muito complicado, a gente tinha problemas na época não só de crime organizado, mas de gangues, lá teve uma época que teve muito, depois o crime organizado acabou que... Isso, absorveu todas as gangues, mas naquela época ele tinha muita gangue, muita briga de gangue, eles ameaçavam, já ameaçaram testemunhas até dentro do fórum, então assim, situação eu tive que suspender a audiência, porque teve a testemunha ameaçada, tive que dividir para ouvir cada tarde, para não dar aquela aglomeração de pessoas, enfim, é uma situação trabalhosa mesmo. Falei, não vou fazer por vídeo aqui, porque não tem condições por causa disso. Até que essa pandemia não terminava nunca, falei, eu vou travar minha vara, eu vou ter que fazer por vídeo. Comecei a fazer por vídeo. E a experiência foi muito exitosa, sabe? Diferentemente do que eu imaginava. Hoje eu faço audiências por vídeo, né? Faço presencial também, sem problema nenhum, conforme as circunstâncias, né? Mas eu não vejo nenhum óbice na entrega da prestação jurisdicional em realizar as audiências de forma remota, porque nós temos uma tecnologia. E se você tiver alguns cuidados em relação a essas questões de segurança da testemunha, de quem você está ouvindo, ouvir com a câmera sempre aberta, pedir identificação antes, né, uma série de requisitos, você consegue sim entregar com segurança aquela prestação jurisdicional. E em termos de segurança propriamente dita, eu acho que é muito melhor. Por quê? Porque, por exemplo, esse problema que eu tive num outro momento, numa outra comarca, de testemunha ameaçada no fórum, de testemunhas de aglomeração de pessoas, que o policial teve que ir ali, o policial foi desacatado, eu tive que suspender todo o ato, estava todo mundo ali, todo mundo teve que ir embora, quantos dias que eu gastei para desmembrar aquela oitiva daquele tanto de testemunha, sabe? Então, assim, isso não acontece na videoconferência. Você fez algum júri por videoconferência? Não, desembargador, o júri eu não tive segurança para poder realizar por vídeo, não.
Na época da pandemia, eu era magistrada do Tribunal do Júri, em Cáceres, e eu conversei várias vezes com o promotor e com o defensor, que tinham alguns júris já, né, marcados, e eles também não concordaram, e eu não senti, à época, segurança para determinar que fosse assim. Como eles não concordaram, eu não determinei que fosse por videoconferência, porque realmente eu não me convenci que eles não poderiam ter um prejuízo. Entende? Então, como eles não concordaram, eu achei que eu não conseguiria assegurar todos os direitos constitucionais das partes e do réu com o julgamento totalmente online. À época, né? Hoje eu já não sei como que está a situação, mas... Foram realizados, obviamente, por É. uma contingência, né? Mas é algo que a gente realmente tem que aperfeiçoar. O híbrido eu acho que é possível, mas o 100% virtual eu não consigo ver. Elícia, uma das razões que levou a ser convidada para integrar a Comissão sobre Drogas, né, que eu coordenei, o Mário Cone coordenou, o João colega Moacir Tortato, foi a sua atuação na área. E eu tenho como a principal questão social, né? Você sabe, eu me dedico inclusive a uma pesquisa acadêmica, a cada momento eu me envolvo mais agora, por força da supervisão dos juizados, eu criei um grupo para estudarmos uso e dependência química em Mato Grosso, as experiências do Estado. Eu queria o seu testemunho sobre a sua experiência na comissão. O que você pode dizer em termos dessa tendência que nós temos aqui no tribunal em relação a esse estudo, a desenvolver pensamentos relacionados à política ao controle, e para você especialmente, se isso te acrescentou, se a gente precisa fazer algo ainda para que possamos entender esse fenômeno que vem se agravando, né, cada vez, ou se intensificando, e aí sim trazendo danos não só à saúde, mas a um contexto familiar e, sobretudo, à criminalidade organizada? Eu acredito que, e posso falar também da minha atuação na área antes e depois, né, da comissão, né? Eu acredito que o trabalho que é desenvolvido é um trabalho que agrega muito para nós magistrados, não só pela importância de atualização, né, que os colegas debatem muito, a gente está sempre acessando o grupo e a coisa que às vezes no dia a dia a gente não consegue fazer, entendimentos, decisões novas, né, a gente debate ali sobre o assunto. Mas pelos projetos, né, a gente acaba verificando também que alguns colegas fazem um trabalho muito bonito, muito diferenciado em relação ao usuário, por exemplo, e a gente às vezes nem fica sabendo. Então, quando a gente traz isso para dentro da comissão, a gente fala, nossa, olha que coisa legal, ou olha que às vezes uma atuação assim talvez tão simples, mas que é aquilo que eu falei anteriormente, que vai fazer a diferença na vida daquele cidadão, né, que às vezes é de uma família mais simples, mais humilde, né, com pouca instrução, e é uma coisinha simples, assim, que no nosso dia a dia, às vezes, o jeito de você olhar, de você conduzir, ou às vezes você não precisa nem fazer diretamente, mas só você coordenar e colocar as pessoas certas para fazerem, já é o suficiente para... Porque eu acho, assim, que se a gente conseguir resgatar um indivíduo, um só, já valeu todo o trabalho. Se não for nenhum, tá bom, porque alguma coisa de bom, eu tenho certeza que eles vão colher desses trabalhos sociais em relação ao entorpecente. Porque é algo, assim, muito complexo, né? É muito complexo você estar ali todo dia escutando famílias inteiras destruídas, porque a droga, o usuário, ele não atinge somente ele, né? Ele atinge inúmeras pessoas que o cercam, né? Então, assim, é um universo de vidas que são destruídas por conta do uso do entorpecente, né? Então, é filho que bate em pai, é pai que bate no filho, e aí isso já vai parar, e é um furto, já virou um processo criminal. O que eu vejo, assim, de mais desafiador para a comissão, e mais desafiador para o Estado também, né, é que muitas vezes
ou a maioria das vezes, quando chega um processo, por exemplo, na justiça criminal, nós estamos lidando com o efeito, as consequências do tráfico. O Estado lida com as consequências do tráfico. Eu acho que o maior desafio para o Estado é lidar com as causas. É isso que é mais difícil. Então, enquanto a gente ficar só cuidando da doença e não cuidar do corpo antes dele adoecer, as coisas não vão ter uma reviravolta significativa. Por exemplo, o Estado, como que seria isso, né? Então, acho que a família é a base da sociedade. Então, eu não estou dizendo que uma família bem estruturada não vai ter casos de dependência química, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu posso dizer, da experiência que eu tenho, que a maioria dos casos de vício mesmo, que as pessoas acabam se tornando moradores de rua, pessoas que têm uma família, uma vida, mas eles abrem mão da sua própria dignidade por conta da droga. É por conta de desestruturação familiar. Então, eu acho que se o Estado conseguisse, de alguma forma, cuidar melhor da família, da educação, período integral na escola daquele menino, que a mãe precisa sair para trabalhar, e o menino vai ficar na rua. E aí o Estado não vai acolher, e aí o tráfico vai acolher. Isso daí é inevitável, não tem como. Então, acho que um investimento maior na educação, né, cuidar dessas crianças, eu acho que isso seria algo que poderia, saúde física, saúde mental, para todo o indivíduo, né? Eu acho que isso, num futuro não muito distante, acho que dentro de uma década aí talvez, não sei, nós pudéssemos colher uns frutos diferentes, né, em relação a essa questão do entorpecente. Eu penso isso. Outra questão que eu penso também é o cultivo e a plantação dessa droga. Eu acho que também o Estado é um tanto quanto falho nisso, porque às vezes só chega pra gente casos de mula, casos de coisas muito pequenas, e o grande mesmo, a fonte, o nascedouro ou o grande, às vezes não chega. A maioria das vezes não. A gente, muita atuação em cima do que tá levando aquele tanto, sabe? Às vezes o cidadão é só um mula. Não todos, lógico, mas eu acho que existe essa questão, é só fazer um recorte nisso, né? Você não tem uma produção de cannabis considerável no Brasil. Você, no Nordeste, que ainda tem uma atuação, e muito menos da cocaína, né? São os Andes os grandes produtores, os países andinos, e o Paraguai, hoje, o maior produtor de cannabis do mundo, praticamente. E essa região de fronteira, naturalmente, vai trazer todos esses transtornos, sobretudo Mato Grosso, que é fronteiriço, né? Mas, Elis, eu queria também aproveitar essa sua experiência, porque você se dedicou também ao aperfeiçoamento no cumprimento da pena e chegou a desenvolver um projeto que concorreu ao Prêmio Novare, né? Entre dezenas de experiências, você foi selecionada, né? Ou seja, a sua ideia é selecionada. Isso. E eu acredito que muitos poucos colegas têm conhecimento dessa sua iniciativa, do objeto, né? E eu gostaria de oportunizar você explicar e, quem sabe, ainda está viva a chama para que nós possamos, né, se não a nível nacional, pelo menos a nível regional, instrumentalizar a sua ideia. Então, desembargador, em relação a esse projeto, eu tenho assim, uma excelente notícia, tenho certeza que o senhor vai ficar muito contente, porque esse projeto, na verdade, surgiu em razão também da pandemia. Eu era a juíza da execução na época, em Cáceres, nós tínhamos aproximadamente aí 450 presos, homens, e mais umas 52 mulheres na época. Então, aproximadamente 500 pessoas presas, né, entre homens e mulheres, os dois presídios. E, com o início da pandemia, todos pediram para sair da unidade,
para poder cumprir suas penas em casa, porque poderiam morrer a qualquer momento dentro do cárcere, porque era muita aglomeração e o risco era iminente, não tinha médico e eles poderiam estar num risco maior, e aí começou a chover pedido de todo lado. Eu quase fiquei doida para conseguir dar conta de apreciar tudo aquilo. E aí eu comecei a negar os pedidos. Porque alguns eu tinha muita segurança para negar o pedido, mas alguns eu ficava com receio, porque eu falei, meu Deus, mas esse cidadão aqui me parece que é realmente com uma saúde debilitada. Como que eu vou realmente saber se é um risco ou não é um risco? E isso começou a me incomodar muito. E aí foi onde eu conversei, então, com a universidade, Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso, com o coordenador do curso de medicina. Nós havíamos conversado já anteriormente com o reitor da Unemat também, né? E aí surgiu essa ideia de levar esse atendimento através da telemedicina para as pessoas privadas de liberdade. Então, o médico ficaria seguro, porque ele não teria o contato físico, né? E as pessoas privadas de liberdade, se precisassem de fato sair, eu conseguiria ter um respaldo mais concreto para tomar decisão. E se eu entendesse que não, também teria um laudo médico de alguém da área, um expert da medicina, que eu não sou expert da medicina, como que eu vou poder falar se o indivíduo está doente ou não está doente, se ele pode cumprir pena na unidade ou não, não tenho essa expertise. Então, eles começaram a fazer os atendimentos, né, o médico de um lado, o preso dentro da unidade prisional, com a equipe multidisciplinar lá dentro da unidade, que eles estavam lá, enfermeira, assistente técnica, né, eles davam todo o suporte, media a temperatura, faziam os exames, a gente conseguiu alguns exames também lá, hoje tem exame, inclusive, não é cardiograma, gente. Fugiu. Enfim, vou fazer um exame de coração, tal, lá rapidinho. E ele deve ser o eletro. Isso aí, o eletrocardiograma, rapidinho, né, tudo, tal, então, para o médico poder dar aquele suporte, e ela fazia os relatórios e me encaminhava quando eu pedia, né, então eu tinha ali um respaldo, foi nesse contexto que surgiu essa ideia, e depois nós fomos aprimorando, né, porque na verdade o médico lá dentro da unidade não tinha. E hoje, na verdade, já passado quantos anos disso, né, isso aí foi em 2020, já tem 3 anos, né? Hoje, continuou depois, né, com muito custo, muita dificuldade, porque nós tínhamos a vara da execução e o conselho da comunidade pagavam a plataforma médica para atendimento, porque os médicos também não faziam os atendimentos sem ser pela plataforma médica, porque todo o aparato desse projeto foi dentro das normas que exigiam o Conselho Federal de Medicina, então não podia ser uma ligação de WhatsApp simples. Tinha que ser dentro dos padrões, até para a Unemat também poder, né, colocar ali o nome deles, né, dos médicos, e também a vara de execução penal. Nós poderíamos fazer um atendimento de qualquer jeito. Sem um protocolo mínimo, né? Sem um protocolo mínimo. Então, eu estudei bem isso daí, todos esses requisitos, enfim, tal, e aí nós contratamos, então, a plataforma médica, que inclusive era a mesma utilizada no Albert Einstein, foi a que nós utilizamos lá, que eu acho que agora mudou, mas enfim. E aí nós tínhamos um custo disso, né, conseguimos conseguir com as verbas da execução penal, custei 1 ano, porque eu fiquei com medo de sair e parar o projeto, depois custei mais 1 ano, aí depois, enfim, hoje esse projeto, desembargador, ele é política pública aqui no estado de Mato Grosso. Então, 26 de junho deste ano de 2023, o estado reconheceu, inclusive reconheceu Cáceres como pioneiro no assunto, né? Reconheceu esse pioneirismo e trouxe esse modelo de Cáceres para o estado. O sistema prisional abraçou. Para o estado, para toda a população e para o sistema prisional. Então, hoje, no Mato Grosso, esse projeto que nasceu lá em Cáceres é uma política pública no estado. Então, quando conseguirem, né, implantar efetivamente esse trabalho em todos os presídios do estado,
eu acho que nós conseguiremos, assim, ter uma população carcerária muito mais saudável. Nós vamos conseguir reduzir muito o gasto do Estado com o recuperando, porque cada recuperando custa, sei lá, R$3.000 por mês para o Estado. A gente consegue reduzir isso, né? Você consegue reduzir a contratação de médicos presenciais. Lógico que esse trabalho, ele não é um trabalho onde ninguém vai fazer uma cirurgia por videoconferência, né? É de atendimento básico, né? Só que é o que é mais necessário dentro de uma unidade. Sem falar que eles não precisam sair da unidade para consultar porque está com pressão arterial alta, eles não precisam sair para consultar porque estão com diabetes, a não ser que o médico diga, olha, realmente neste caso eu preciso que encaminhe para o hospital, para um procedimento, qualquer intervenção cirúrgica, um procedimento mais... Mas eles não precisam sair de lá para fazer exame de sangue. Então isso reduz todo o custo do Estado, e eu acredito que de alguma forma o governador conseguiu ver isso. A economia disso para o estado de Mato Grosso, né? E aí eu acho que isso vai, sem falar que para a população como um todo também. Então, assim, eu fiquei bastante feliz mesmo, sabe? Um dos objetivos, assim, de ter inscrito essa prática no Inovare, na época, foi justamente para que fosse possível que ela fosse levada para outros estabelecimentos prisionais, não ficasse isso só lá em Cáceres. Porque os frutos que nós colhemos lá, enquanto eu era juiz de execução penal, até nos processos, foram muito bons. Diminuiu o número de PADs dentro das unidades prisionais, diminuiu brigas, rebeliões, aquela ansiedade, aquela coisa arada toda, porque eles não iam ter tratamento médico, iam morrer, que aí acabavam brigando com... Sabe, o comportamento, de uma forma geral, melhorou muito. Então, assim, até nos processos mesmo a gente conseguiu ver. Quando eu ia no presídio, via, de observar a diferença de como eles, assim, de respeito mais, sabe? De tipo, olha, eu tô preso aqui, só que eu não estou abandonado. Eu sei que tem alguém que está olhando por mim, eu sei que o Estado está olhando, eu sei que os policiais estão olhando, eu sei que se eu passar mal aqui a enfermeira vai me chamar, não faltava remédio, né? Então eu acho assim que foi algo que a gente conseguiu colher frutos muito bons para se perder. E não se perdeu. Então eu fiquei muito contente, assim, fico muito feliz de dar essa notícia para o senhor, que eu tenho certeza que o senhor também vai ficar muito feliz. Com certeza, você acabou unindo dois sistemas, né? O sistema prisional com o sistema único de saúde, né? Dentro de uma obrigação de Estado, né? Elícia, nessa tendência que já não é sem tempo, né? Da mulher ocupar os justos espaços, não só na sociedade, mas nos poderes, falando sobre a nossa escola, que constitui um grupo de estudo, né, que une a escola oficial, a Esmarges, com a escola associativa, a EMAN. Pela primeira vez nós tivemos um coordenador, na verdade temos uma coordenadora mulher, né? Você que se propôs e nós a elegemos, né? Eu gostaria que você falasse dessa sua experiência de dirigir, né, pesquisas, fomentar estudos, e também sobre o grupo, porque eu tive ontem a oportunidade de um diálogo institucional com um grupo de juízes que estão realizando o COF, né, que é o curso oficial de formação inicial, e acabei, sempre que posso, né, anuncio a existência do grupo e a importância de termos juízes que estudam, né? Que propõem aperfeiçoamento intelectual, boas práticas, ideias trazidas de outros estados, de experiências, e, por que não, em experiências internacionais que podem, né, ser, sobretudo, latinas, né? Ser colocadas dentro da nossa realidade jurisdicional. E o grupo cresceu muito com você, né? Eu tinha um pensamento de pensar, né, aqueles que estavam sendo destaques, né? Porque às vezes o juiz lança uma sentença e ele diz, ninguém lê. Quando chega para nós lemos. E eu, particularmente, tenho tido o cuidado de destacar boas sentenças que são... a maioria delas, para serem selecionadas, têm referências bibliográficas,
conteúdo jurisprudencial, e eu tinha, né, essa prática de convidar. Você, na verdade, quando foi convidada para o grupo, foi em razão do seu trabalho, né, jurisdicional. Mas você abriu isso, né? O grupo foi buscar valores que não necessariamente foram descobertos em sentenças, mas na atuação, ou na disposição, ou academicamente, né, realizando um curso e outro aqui na própria escola. E essa tendência é que o grupo avance cada vez mais para incluir mais magistrados, né? Uhum. O que você me diz dessa experiência e, sobretudo, do grupo? O que o grupo te trouxe na sua atuação jurisdicional? Desembargador, essa experiência é uma experiência nova para mim, né? Quando eu aceitei o convite, assim, eu sabia que ia ser muito desafiador, mas eu estou colhendo, assim, somente frutos positivos e produtivos. Eu acho que essa experiência, para mim, trouxe um aprimoramento, um grande aprendizado, tanto pessoal como interpessoal. Eu acho que mais do que eu pensei quando assumi o cargo de coordenadora, mais do que melhorar o aspecto acadêmico e também jurisdicional de aprimoramento da técnica jurídica, do estudo como um todo, que era o que eu imaginava, né? Eu consegui colher aí frutos de melhoramento pessoal mesmo, né? É um momento, assim, que para mim eu consigo, dentro desse contexto todo, do estudo, do grupo de estudos, e assim como na magistratura, todos os dias e todos os momentos, né, do trabalho, da atuação com os colegas, resgatar e também aprimorar valores. Então, eu acho assim que trouxe para mim um grande aprendizado de conseguir sempre estar lembrando e buscando para trabalhar algo que eu acredito que é importante para a valorização do ser humano. Eu acho que enquanto você, ser humano, está bem com você e está perfeito ou próximo da sua essência, você consegue serenidade e tranquilidade para tomar decisões de qualquer aspecto e atinge as pessoas como um todo de uma forma mais natural. As coisas fluem e acontecem. Quando você está em conflito ou quando você não trabalha com você essas questões de valores ou questões mais humanizadas, você pode ser uma pequena decisão, mas ela já não tem aquele foco humanizado, ela já não tem aquele foco de grupo, de todo, aquilo já não, parece que não anda muito bem. Então, assim, eu consegui trazer essa atuação, que eu fiquei surpresa até, sabe, de falar isso, porque eu não imaginava, né? Mas, assim, lidar com ideias diferentes, às vezes muito diferentes da sua, pensamentos muito diferentes dos seus, né? Nós lidamos com isso todos os dias no nosso dia a dia como juízes. Mas a palavra final sempre é do juiz, naquela audiência, naquela sentença. Lógico, depois vão ter as instâncias e tal. E no grupo, não, né? No grupo, nós estamos ali para ouvir essas diferenças todas e ouvir o ponto de vista do colega. Os debates têm sido, assim, muito ricos, porque sempre tem alguém que traz um ponto que, às vezes, você não tinha pensado por aquele ângulo diferente, mesmo sendo um grupo só de juízes. Porque quando você tem um grupo mesclado, tem um promotor, tem advogado, tem um juiz, tudo bem, né? São pontos de vista muito diferentes, né? Isso é normal, mas mesmo o grupo só de magistrados, o ponto de vista do colega é algo assim que colabora muito para os enunciados, sabe? Os debates, eu acho que o grupo está muito focado. E como, né, exigência até do grupo, que todos participem, né, que eles não sejam só juízes nós não sejamos só juízes que, eu faço parte do GEMAN. Né? Tira foto, né, que eu reclamo, Isso, né? nós fazemos parte de um grupo porque, de fato, nós somos integrantes desse grupo.
Mas, por exemplo, nesses 2 anos de gestão, como o senhor mesmo colocou, a gente conseguimos expandir um número considerável de colegas, né? Então, nós estamos hoje aí com 65, 67 juízes. Nós estávamos antes com 45, acho, 49, não me lembro. Falei, nossa, em 2 anos que essa gestão, não é possível, com os encontros normais, a gente fazer com que todos participem, mesmo que eles queiram, né? Não temos esse tempo para todos. Então, nessa perspectiva, nós, então, colocamos uma publicação no edital chamada de obra coletiva, para que os colegas que não puderem fazer as apresentações, ou que façam as apresentações também, queiram publicar os seus artigos jurídicos, né? Desde que sejam todos estudados dentro dos critérios do grupo, que eles possam publicar, né, pelas imagens, essa coletânea de artigos jurídicos, né? Uma forma também de divulgar o estudo dos magistrados, né? E então nós formamos aí uma comissão para a gente poder organizar, né, coordenar essa obra, e ela vai ser lançada agora, possivelmente no termo da gestão, para a gente poder oportunizar que todos que queiram possam participar, né? Nós queremos que todos participem, mas pelo menos que todos que queiram participar tenham a oportunidade de participar, porque senão eu pensei, nossa, a gente vai ficar em 2 anos, às vezes o colega acabou de entrar e ele não vai conseguir apresentar, porque não dá para todo mundo apresentar, né? Sem falar que tem os que amam de paixão, né, as apresentações, que todo encontro de grupo tá com um trabalho lá para apresentar, né? Eu acho muito legal isso, inclusive. Mas o grupo tem essas diversidades, né? Tem aquele que vai mais para estudar, ou pesquisar, ouvir, atualizar, o outro que quer propor. O importante é o espírito colegiado, né? De colher as opiniões, respeitar, e o grupo acho que tem uma vantagem de chegar um momento em que se vota, né? Uhum. Vota a melhor premissa, ou a premissa mais viável, mais factível, mais concreta com a realidade, o que pode servir ao juiz. E eu tenho dito, inclusive nas turmas reunidas, quando nós discutíamos a incidência dos acordos na persecução penal, eu falava, olha, o nosso grupo de estudo já debateu, tem 7 enunciados aí, e alguns embargadores não sabiam que a magistratura de Mato Grosso já tinha discutido isso, já tinha opiniões a respeito, né, que poderiam ser, inclusive, trazidas, e é interessante que parte dos enunciados, de alguns enunciados, que são, na verdade, opinativos, né, ou recomendatórios, passaram a ser enunciados orientativos, nossos, das turmas, né, que nós acabamos consolidando. Alguns colegas não sabem a importância que é o resultado acadêmico para a jurisdição, né, e é importante dar esse testemunho. Elícia, quando eu era promotor de justiça, eu fiz parte da 2ª turma do GAECO, né, quando foi criado em Mato Grosso, não sei se você tem esse conhecimento, existia a figura do juiz do inquérito. Chamava, não tinha o nome não era núcleo como é hoje, que eu quero que você aborde, mas havia 2 juízes que exerciam o controle da atividade policial, e eles tinham jurisdição apenas sobre inquéritos. O inquérito era a peça, né, fundamental, e aí trazia todas as fases pré-processual, as buscas e apreensões, pedidos de interceptação telefônica, e medidas de antecipação de prova, ou seja, toda a parte cautelar, prisões, e nós tínhamos uma incidência muito forte, né, da atuação desse juiz, que na verdade não era visto como juiz de garantia, né, mas sim aquele responsável por viabilizar todas as medidas necessárias para a apuração do fato. Veja, há 20 anos atrás, ou mais, nós tínhamos 2 juízes na capital que cuidavam exatamente de assegurar ao Ministério Público e à polícia a legalidade de busca e apreensão. Correto? Especialmente de busca e apreensão. Análise de prisão temporária, porque era um cuidado que nós tínhamos à época de não pedir preventivo.
porque a finalidade era investigar, e nós não tínhamos como investigar sem a prisão temporária. E a prisão temporária tem que ser executada em 5 dias, 4 dias, 10 dias, aquele período tem que sair a prova ou não sair a prova. Uhum. Então os juízes se sentiam mais confortados e falaram, não vou deixar ninguém preso mais do que o tempo necessário para a investigação. Passado 2 décadas, o tribunal retoma essa ideia. É óbvio que teve um movimento nacional, né, do juiz de garantia, e uma luz acendeu aqui em Mato Grosso, e eu sou muito a favor de que as experiências rodem, né? Uhum. É a metodologia do PDCA. O Banco Mundial, na época que existia o Ministério da Administração, o último ministro, o Bresco Pereira, eles impingiam em todo gestor a ideia de rodar. Planejar, executar, checar e, novamente, colocar em circulação a ideia, o projeto. E eu sempre tive essa concepção que a gente precisa experimentar. Ah, se não deu certo, checa, ajusta e retoma a roda. Eu não entendi por que, nesse período, o tribunal, em algum momento da história, ele acabou com essa figura do juiz do inquérito. Até porque eu estou falando algo de 20 anos atrás, quando eu era promotor desse grupo especializado. O fato é que, hoje, o foco, primeiro que nós temos a ideia de assegurar direitos. Veja que a visão não é aquela de instrumentalizar ou viabilizar a investigação, embora haja uma missão persecutória da polícia e do Ministério Público, e o juiz ali para autorizar, dar legalidade aos procedimentos investigatórios invasivos, mas que a lei há de permitir, porque se tem que descobrir a verdade dos fatos, ou pelo menos apurar e identificar quem são os criminosos. Quando criou isso, eu falei, gente, será que nós não estamos voltando ao passado e os equívocos que lá foram vistos vão voltar a acontecer? Mas eu, logo em seguida, fiz uma reunião contigo, em razão de alguns desencontros que eu percebia, né, quando chegavam medidas, sobretudo em habeas corpus, e você acabou me esclarecendo, né, o funcionamento do núcleo e como estava a interlocução com a polícia, com o próprio Ministério Público. Eu gostaria que você expressasse, né, aquilo que lá atrás você teve a oportunidade de me explicar numa reunião. Primeiro, a sua opção de ir para esse núcleo, né? O que esse núcleo realmente representa hoje de importância para a persecução penal e quais são os pontos positivos ou, não diria negativos, pontos fracos ou fortes dessa nova experiência que o nosso tribunal, inclusive, lança, que é um molde, né, do juiz de garantia. Eu acho que a experiência, o núcleo surgiu justamente nesse contexto, né? Vamos fazer uma experiência para ver se ele vai dar certo ou não vai dar certo, né? E eu acredito que os frutos que nós colhemos foram bons, tanto que existe a ideia de, agora no próximo ano, se tudo der certo, né? A presidência do tribunal, a corregedoria, vão, então, titularizar o núcleo. Então, hoje, como que ele funciona? Ele é um núcleo, onde nós somos em 3 magistrados, com uma secretaria unificada. NIPO. O NIPO, o Núcleo de Inquéritos Policiais da capital. Voltou então, o mesmo nome, então, da época, inquérito policial. Isso. Eu achei que era investigação. Não, NIPO, inquérito. investigação, inquérito. Núcleo de Inquéritos Policiais da capital. Então, nós temos uma secretaria unificada e 3 gabinetes. Gabinete 1, 2 e 3. 3 juízes, né? Com competências iguais. A distribuição alternada. Então, todo mundo trabalha com tudo. Só que só a fase policial, né? Só a fase de investigação. E a secretaria é uma só. No início, eu falei, nossa, essa gestora vai para o céu, porque trabalhar com 3 juízes, né? Não vai ser fácil, eu falo para ela até hoje. Mas ela tem tocado a secretaria bem, acho que agora, no início... Onde é que fica o NIPO? O NIPO, até
semana passada, ficava no Miranda Reis, que era o mesmo prédio do Juizado Especial, Complexo Miranda Reis. Agora ele está em um anexo do Fórum da Capital. Muito bem. E está em fase de mudança, mas agora já está ali funcionando nesse anexo. E eu acho que isso trouxe uma certa agilidade, uma considerável agilidade. Nós temos reuniões, fizemos algumas no início mais, né, com mais frequência, com os delegados de polícia e também com o Ministério Público, para a gente analisar, né, aonde que estava o gargalo dessa fase investigativa e como que nós poderíamos, né, como que o Poder Judiciário poderia contribuir para a melhoria desses gargalos naquilo que dependesse da nossa atuação, logicamente, né? Ninguém faz nada sozinho, todo mundo tem que cooperar, né? Então, nós percebemos, assim, que reduziu, e essa fala eu estou falando não da minha percepção, mas do que eu ouvi, né? Do feedback aí dos delegados, que melhorou muito a celeridade, né, das decisões. Nós temos decisões ali que são muito, muito complexas, né? Essas demandam um tempo maior, às vezes investigações de 3 anos, aí uma série de liminares até o juiz entender tudo que está acontecendo naqueles 3 anos, aí demora um pouquinho. Essa daí é normal porque realmente aquilo que envolve organização criminosa acaba realmente tendo um pouco mais de complexidade, lavagem de dinheiro, enfim. Mas no geral, as cautelares, elas estão mais céleres, né? Então, assim, a padronização dos atos do cartório é algo que também trouxe isso. E o aprimoramento no sentido da especialização daquela fase processual para o cartório é mais simples. Vocês dividiram por crimes? Não, todos fazem tudo. Por enquanto sim. Nessa experiência a gente chegou até a conversar, né, com a corregedoria sobre isso, para a gente dividir as competências, mas a princípio a corregedoria entendeu melhor deixar dessa forma, nesse primeiro momento. E essa experiência tem sido tão assim bem vista, eu acho, porque existe agora esse projeto do tribunal para que no próximo ano, então, crie-se 5 gabinetes no núcleo de inquéritos. Só para a capital? Não, 5 para a capital, para Várzea Grande e Santo Antônio do Leveger. Com essas 3 competências e mais a competência do crime organizado no estado todo, né? Que a competência do crime organizado é do NIPO no estado inteiro. Mas nós temos que ter o recorte de Cáceres, né? E Sinop, que vão criar várias especializadas. Cáceres já está funcionando e Sinop, verdade. Nós aguardamos que se instale. Cuide disso, hein, por favor. Sim, não, a gente já está... É que eu não lembrei de falar agora, mas o senhor tem toda razão. Esse a gente já remeteu já, para não ter problema de competência. E aí, talvez até por isso também que vai ser ampliado para Várzea Grande e Santo Antônio do Leveger, né? Eu tenho só uma preocupação desse aglutinar o estado todo, o continente, né? Eu acredito que nós tínhamos que, pelo menos, ter polos. Essa é uma opinião. Polo do Norte, não o Polo Norte, o Polo do Norte, o Polo do Oeste, o Polo do Leste, tá? Que eu quero, inclusive, propor uma vara especializada, se não em Barra do Garças ou em Água Boa. Estou esperando instalar Sinop e essa experiência que já está dando certo em Cáceres. Acho que vai dar certo. Elícia, nós estamos chegando ao final, passou rápido. Rápido, né? A gente tem um tempo, eu só tenho a te agradecer e te parabenizar, não só pela sua jurisdição, mas pela sua atuação administrativa e também acadêmica. E nós reservamos uns minutinhos aí para as suas considerações finais. Obrigada, desembargador. Eu que agradeço, de verdade, mais uma vez, o convite está aqui, a oportunidade, me sentindo assim, honrada pelo convite. É muito importante, expressivo para mim estar aqui. Eu estou, assim, bastante contente, sabe? De poder estar aqui compartilhando, principalmente o senhor estar aqui escutando, né? Me sentindo muito prestigiada, de verdade. Então, assim, meu reconhecimento pelo momento, por esse projeto
valoroso que o senhor está desenvolvendo aqui com a escola. Eu acho que a gente trabalha tanto, né, na magistratura que a gente acaba não tendo essa proximidade, né, com os colegas. Então, quando a gente acaba ouvindo um pouquinho de cada um, né, conforme são as entrevistas, é algo assim que a gente fica mais calorosa de poder saber que a gente faz parte desse grande contexto todo que é o nosso tribunal, né, a nossa escola, né? Então, assim, é um sentimento de pertencimento que eu acredito que está sendo, assim, resgatado, né? Então, meus parabéns pela iniciativa, eu gostei muito mesmo, só vou ter coisa boa para falar daqui. Foi conduzido de uma forma muito tranquila, muito leve. No começo eu estava até um pouco apreensiva, falei, gente, o que será? Né? Então, acho que foi um momento, assim, muito, além de produtivo, muito descontraído e prazeroso, né? Que bom. Esse é um diálogo institucional, né, que nós fazemos justamente para poder expressar aquilo que cada um tem de melhor e você o fez. E assim nós terminamos mais essa edição com a juíza Elícia Vitti Lourenço. E eu quero crer que muito contribuiu para a soma de todas as experiências, exemplos que nós estamos tirando de cada entrevista. Damos por encerrado, com meu agradecimento a toda a equipe da ESMAGE, especialmente a Keila. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Keila, pessoal, desembargador, muito obrigada. Encerramos aqui a 30ª edição do programa Por Dentro da Magistratura. Equipe técnica, obrigada. Até o nosso próximo encontro.